Graça e paz, irmãos. Paz, Senhor. Glória a Deus, amém. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Dá para estar? Dá para estar no fundo? Dá para estar aí, Maurício? Tudo bem? Amém, glória a Deus. Mais uma vez, mais um dia na casa do Senhor. Segundo culto do ano, né, de domingo. E mais um dia de renovo. Quantos que assim creem que é mais um dia de renovo no Senhor? Glória a Deus, amém. Peço para que os irmãos se coloquem de pé, né? A gente já começando, né? A palavra de Deus diz lá, o salmista fala, ó, quão bom e quão suave é estar em comunhão com os nossos irmãos. Eu me sinto muito honrado e muito feliz de estar aqui. Quanto se sente dessa forma? Glória a Deus. A gente tem que sentir essa alegria, né? De sair do nosso lar. Hoje a gente teve uma tarde maravilhosa, né? Na casa do pastor, junto com o nosso irmão Henrique e a esposa dele. E falando da palavra de Deus, falando de estratégia, falando de como que a gente consegue, né, fazer com que o reino de Deus seja cada vez mais conhecido nessa terra. E quão maravilhoso é estar em comunhão com os nossos irmãos, tanto aqui na igreja, quanto num lar, quanto reunido na sua casa, quanto numa célula, quanto no encontro, né, quanto no trabalho. Quão maravilhoso é estar reunido com alguém que a gente está falando da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E que a gente possa sentir isso, né? Que isso seja motivo de alegria, falar da palavra do Senhor, estar reunido num local para cultuar a Deus. Isso é por isso que nós estamos aqui. Estamos reunidos para cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus eterno. Quantos estão nesse mesmo propósito? Glória a Deus. Eu peço para que você feche seus olhos nessa noite e que você inicie essa oração juntamente comigo. Sabe, mas que você, de fato, inicie essa oração junto comigo. Não deixe só o Alan orando aqui, não deixe só o irmão Marcelo. Ore junto com a gente. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais nós falamos para Deus aquilo que nós queremos que Ele faça em nossas vidas. Não que a nossa vontade seja o centro, mas nós conseguimos expressar, Pai, esse é o meu desejo. E se assim for da permissão dEle, vai acontecer na sua vida. Sabe, então que você possa abrir a sua boca nesse momento e você peça para que o Espírito Santo de Deus habite verdadeiramente neste lugar. Eu creio que Ele já está aqui, porque a palavra de Deus diz que onde tem dois ou mais em prol do seu nome, Ele se faz presente. E nós estamos reunidos numa quantidade maior, então Ele já se faz presente. Agora ore para que Ele de fato fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos nesse templo, nessa casa, Senhor. Pai, o nosso intuito maior nessa noite é Te louvar e Te engrandecer, Deus. O nosso intuito maior, Pai, é Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, Te agradecer por quem Tu és, Te agradecer por o Senhor ter olhado para nós, Pai, e nós estarmos aqui, podendo Te louvar e Te engrandecer. Deus, em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Pai, receba tudo, Pai, que nós fizermos aqui é para Te glorificar e Te exaltar, Deus. Pai, que a Tua graça se estabeleça neste lugar, Deus. Que o Teu Espírito Santo tome conta deste lugar, cada palavra mencionada, Senhor, cada hino entoado, Senhor, tudo que for feito aqui, venha diretamente do Teu trono para nossas vidas, Pai. Toma nas Tuas mãos aqueles que já estão aqui, aqueles que não chegaram ainda, Pai. Em nome de Jesus, tragam em paz e segurança, e que ao entrar por essas portas, eles possam sentir, Pai, a unção do Teu Espírito Santo, e que a gente possa juntos, numa unidade, em santidade, Te louvar e Te engrandecer, Deus, em nome de Jesus. Pai, toma nas Tuas mãos este culto, é tudo para a Tua honra, Senhor, é tudo para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu queria deixar um versículo para os irmãos, que fica em Isaías 40, o verso 30 e 31, antes de a gente iniciar esse louvor. A palavra de Deus diz o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
A gente está no ano de renovo na nossa igreja, né? Estamos no ano onde o tema é renovo. E eu creio que assim será nesse ano de 2021. Só que a palavra diz aqui que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se você quer um renovo na sua vida neste ano, é necessário esperar nele, é necessário querer mais dele, é necessário viver ele, porque ele é o renovo em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, a gente vai louvar um louvor chamado Mais de Ti. E se de fato você quer viver esse renovo, eu acho que a chave de tudo isso é você, eu tenho certeza, é você ter o Senhor Jesus Cristo dentro da sua vida. Então, em nome de Jesus, que a gente possa iniciar este culto pedindo mais dele, pedindo mais da presença dele, pedindo mais do Senhor em nossas vidas, mais do Senhor na nossa célula, mais do Senhor no nosso casamento, mais do Senhor na nossa vida profissional, mais do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Abra sua boca e simplesmente louve. Pai, eu quero mais do Senhor em mim, em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Deus. Te louvamos. Vem e toma este lugar, Jesus. Vem e toma deste lugar. Aleluia. De Ti. De Ti e menos de mim. Aleluia. Menos de mim. Aleluia. Pai, Senhor, Pai. De Ti de Ti menos e menos e menos de mim. Menos de mim. Deus, cresça, Pai. Menos de mim. Menos de mim. Aleluia. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, Sim, Deus. eu diminua. Aleluia. Que Ele apareça, Ele apareça. eu me constranja com a Sua glória. Aleluia. Todo Seu amor. Aleluia. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer viver o renovo do Senhor, irmão, nesse ano de 2021, eu quero. Quantos aqui querem viver o renovo do Senhor? Sabe, não tem segredo, irmão, não tem segredo, não tem outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus. É simples, nós temos que ter mais dele, mais do Senhor. Se você quer ter mais de algo, de qualquer coisa na sua vida, o primeiro passo é você sentir o desejo dentro do teu coração. E aí você fala assim: eu quero isso. E você abre a sua boca e você vai atrás. Com Jesus é a mesma coisa. Abra a sua boca e vai atrás dele. Melhor ainda, ele vem até você. Ele está aqui nesta noite. Então abre a sua boca e fala: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais.
Mais de ti, Jesus. Queremos mais. Queremos mais, queremos este lugar cheio da tua presença, Deus. Cheio da tua presença, Pai. Oh, enche Deus, em nome de Jesus. Oh, que nós venhamos se afundar, que o Senhor crescer em nós, Deus, em nome de Jesus. Menos de mim, menos Deus, aleluia. Menos de mim, menos de mim, Deus, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Sim, Deus, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminuo. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. É isso que a palavra nos diz. Sabe, se nós queremos deixar para trás algo, se nós queremos deixar para trás 2020, talvez 2020 foi um ano tão difícil na sua vida, pode ser que sim, pode ser que você passou por tantas dificuldades, e você fala assim, cara, o ano de 2021 eu quero viver algo novo do Senhor. Se apegue nele, se apegue em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já se passaram. Sabe, talvez aquele homem que você viveu no 2020, o homem falho, o homem, sabe, que vivia coisas erradas. Uma pessoa que vivia, quando eu falo homem e mulher. Sabe, você vivia uma situação que você falava, meu Deus, nada dá certo. Meu Deus, que situação difícil é essa? Ou meu Deus, como eu estou errado. Se você se pegou nessa forma, se você falou, cara, como eu sou nada. Às vezes chegou aqui e falou, meu, eu não sou nada. Talvez eu não consiga mais viver. Como muitas vezes a gente vê pessoas que falam assim, cara, eu não consigo mais. Eu não sei mais por que eu estou aqui. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criação. Sabe, aqueles que estão em Cristo, as coisas passaram, as coisas ficaram para trás e o renovo chega na vida dela, em nome de Jesus. O louvor que a gente vai mencionar agora, que a gente vai louvar para Deus, ele fala de ser um vaso novo. Sabe, ele fala de ser uma pessoa nova. E quando nós somos um vaso novo, a esperança de Jesus Cristo chega em nossas vidas. Sabe, que você louve esse hino, falando assim, Senhor, se eu sou essa pessoa que o Arman falou, se você se identificou dessa forma, fala, Senhor, faz um barro novo, faz um vaso novo na minha vida. Talvez vai doer, talvez vai ser muito difícil, mas Pai, que seja feita a tua vontade. Quando você de fato se humilhar e clamar por Ele, como nós clamamos, mais de Ti, Senhor, e aí Ele vai vir, e aí você tem que deixar Ele entrar, então você vai se humilhar na presença dEle e falar, faça a tua vontade. E uma vida nova, um renovo em 2021 acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Que a gente possa louvar, crendo nisso, crendo nesse renovo, crendo nessa formação nova de Deus em tua vida, em nome de Jesus. Te louvamos, Pai. Teu olhar, dizendo ao meu olhar, e me faz enxergar quem realmente eu sou.
Deixa Ele te mostrar isso em nome de Jesus. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou barro, Tu és oleiro. Decidi não me esconder de Ti. Vim expor tudo que há em mim. Estamos aqui, Deus. Eu estou A Tua igreja está aqui, Pai. Vem tocar, clamando pela Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, faça o Teu mover, Pai. Entra nos corações aquebrantados, em nome de Jesus. Eu estou aqui. Vem, sim, Deus. molda o meu viver, cumpra o Teu querer. Oh, aleluia. Deixa Ele cumprir a vontade dEle na tua vida, em nome de Jesus. Abre o teu coração a Ele e deixa Ele fazer morada nele. Aleluia. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente eu sou. Aleluia. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou barro, Tu és oleiro. Decidi não me esconder de Ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o Teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o Teu querer. Aleluia. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos na Tua esperança, Jesus. A esperança para aquele que crê, A esperança para quem se humilhar. essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Sim, Deus, nós Tudo cremos, novo. Pai, nós cremos. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus Oh, vai Deus, fazer sim, Pai, tudo novo. em nome de Jesus. Tudo novo, a esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo se fará. Eu creio, Deus. Tudo novo, Eu creio, Deus. se fará. Tudo novo. A esperança para aquele que
que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Aleluia. 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 Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Aleluia. Se você crê nisso, irmão, se você crê piamente naquilo que você acabou de louvar, aproveite esse culto. Eu tenho certeza que o nosso Deus preparou uma palavra maravilhosa pra gente nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar no teu coração. E se você de fato acredita nisso, viva isso. Às vezes nós acreditamos por falar, nós acreditamos por ouvir falar, mas acredite porque você viveu isso, porque você viveu o renovo de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que a gente possa aplaudir e engrandecer o nome do nosso Deus. Graças, paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Onde estão os adoradores do Senhor aí? Graças, paz, amém? Amém, glória a Deus. Uma noite, início de noite, né? Maravilhosa no Senhor. Esse louvor, ele tem falado ao nosso coração. É tempo de renovo, né? É o tempo onde... Porque o que é o tempo de renovo? Deixa eu explicar. Você está na Igreja Batista Vida Plena e esse é o tema anual da nossa igreja. O tema é 2021. Mas pastor, o que é esse renovo? Vamos sair renovando o guarda-roupa, renovando as coisas? Não. Nós vamos sair renovando agora o nosso emprego. Vamos renovar a igreja, vamos mudar a cor. Não é isso, meu irmão, minha irmã. Um tempo de renovo é um tempo onde nós vamos trazer o Senhor no lugar que Ele sempre deveria estar. No meio da nossa igreja, no centro da nossa vida. Amém? Quantos querem isso? Porque lá em Isaías 11:1 diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Esse renovo é Jesus Cristo. E nós devemos devolver a Ele, talvez coisas que a pandemia tirou, coisas que de repente as situações, a adversidade tem tirado você, a sua vida do foco central. O foco é Jesus Cristo. O início é o Senhor e o fim é nele. E o interessante é que Ele é o renovo. Nessa semana agora, que antecedeu, nós iniciamos uma consagração. Quantos conseguiram fazer a consagração junto com a nossa igreja? E nós jejuamos uma semana, fizemos uma consagração aí, somente de segunda a sexta, para que o Senhor venha, para que nós venhamos nos aproximar do Senhor, para que esse renovo possa acontecer, amém? E Ele já está acontecendo, podemos ver isso, podemos contemplar isso nessa semana, e eu glorifico a Deus. E eu quero saber, já que é o ano de renovo e a consagração é para isso, quantos estão aqui conosco hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Temos muitos irmãos pela primeira vez, e também o nosso irmão Henrique, a Fabi, sua esposa, da Capitão Casa. Levanta a mão de novo para mim te conhecer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer imenso recebê-los aqui. E isso é resposta do renovo do Senhor, vocês fazem parte disso. E para não ficar só nas minhas palavras, nós queremos dizer o quanto vocês são importantes para nós. E a igreja vai dar uma salva de palmas pela tua vinda até aqui, pela tua presença aqui, amém? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Pode aplaudir, igreja. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Nós queremos no final poder perguntar, conversar, saber de onde você é, saber o seu nome, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente vocês, desfrutem desse culto e do renovo do Senhor. Amém? Nesse 2021, nós temos tanto que nós queremos colocar o Senhor como um renovo, que nós estamos animados já a partir dessa semana para o nosso quarto jantar de casais da Igreja Batista Vida Plena, amém? Agora não mais Diadema, mas Igreja Batista Vida Plena, né? Está aberto para todas as igrejas, amém? Então, o mais rápido possível que você conseguir reservar a tua ida é importante, porque as vagas são limitadas. E eu creio que haverá um renovo no teu casamento após esse jantar, amém? Quantos já estiveram no primeiro jantar aqui? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que esteve no primeiro, segundo jantar, terceiro jantar, e o quarto, que era para acontecer em 2020, vai ficar agora para 2021, dia 29 de maio. E eu quero
transmitir o vídeo, passar o vídeo do nosso jantar de casais para vocês. Continua no mesmo lugar, mas com algumas novidades, né? Com ministrante confirmado, confirmadíssimo, né? Presença confirmada. Eu fico com vontade de falar, mas eu gosto de fazer um suspense. E ele estará conosco lá. Também Giovanni Si estará conosco. Queria que você pudesse assistir esse vídeo e ver um pouco do nosso jantar de casais desse ano, amém? Eu fiz uma previsão pro clima do meu coração. Uma vida de verão, depois de tanta chuva. Num pedaço de papel, fiz um pedido pro céu e guardei pra ninguém mais achar. Me convide pra jantar, Frank. O quê? Gostaria de jantar comigo? Mulheres não gostam de perguntas. Jante comigo. Muito exigente. Quer jantar comigo? Outra pergunta. Eu vou jantar. Se quiser se juntar a mim. Medida, a encomenda da minha vida. Eu fiz uma previsão pro clima do meu coração. Uma vida de verão, depois de tanta chuva. Num pedaço de papel, fiz um pedido pro céu e guardei pra ninguém mais achar. A encomenda da minha vida. Aí você me apareceu. O bilhete que escrevi, Deus leu e fez você sob medida. A encomenda da minha vida. Amém, amém, glória a Deus. Será muito edificante, será tremendo, um passo de muita fé da Igreja Batista Vida Plena, não só de Diadema, mas das nossas igrejas que estão conosco. Nosso pastor Orivaldo confiou em nós estarmos à frente desse projeto de casais, onde nós já vem no 4º ano, né, alguma experiência nisso, e eu creio, irmãos, que haverá um grande renovo para os casais dessa igreja e das demais igrejas. E os casais que vocês quiserem convidar. E é muito simples você adquirir o convite, onde nós estamos parcelando em 4 vezes no cartão, ou nós mandamos o link, ou em boleto. Se você, pastor, não tem um cartão, nos mande o nome, mande para mim ou para alguns irmãos que estão na comissão, a pastora, que nós vamos mandar os boletos para você fazer o pagamento e a sua reserva será garantida. Mas os convites são limitados, até devido a pandemia. As mesas são separadas, tem toda a segurança. Nós teremos um grande e excelente jantar de casais. Amém? Dia 29 de maio. Então convide. Os jovens, convidem seus pais, seus amigos, seus tios para estar nesse jantar de casais. Amém? Glória a Deus. Conto com os irmãos lá conosco, hein? Nós vamos fazer vai ser uma noite muito especial. Eu creio, em nome de Jesus. E eu quero, nessa noite, dar continuidade. Se você veio trazer a sua oferta na casa do Senhor, se você veio aqui para adorá-lo também com o fruto do teu trabalho, os irmãos vão estar distribuindo os envelopes da oferta, envelope novo,
com o tema. Eu quero fazer o que eu fiz quinta-feira aqui. Hoje eu vou fazer da mesma forma. É tempo de renovo, é tempo de confiança no Senhor. É tempo de colocar o Senhor no centro da nossa vida, em todas as áreas, profissionais, financeiras. E também com as nossas ofertas, irmãos, com os nossos dízimos, né? O Senhor, Ele precisa ser entronizado e reconhecido com o fruto do nosso trabalho. Como fazemos isso? Ofertando na obra dEle, sabe? Na casa dEle, suprindo. Nós não somos uma igreja de ficar pedindo, porque o Senhor já se mostrou que está conosco, tem levantado pessoas, tem mantido essa igreja. Só o avanço do jantar de casais, tantos encontros que ainda vamos fazer esse ano em nome de Jesus. Então assim, nós já vemos que o Senhor, Ele tem nos ajudado, nos abençoado. Mas eu quero que a intenção é você ser abençoado e abençoada nessa noite. A intenção não é só a igreja, mas também a tua vida. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós colocamos o Senhor de novo no centro. Senhor, conta comigo. O teu evangelho pode contar comigo, Senhor, porque eu estou aqui e o meu trabalho vai edificar a obra do Senhor, com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Então, pegue sua oferta. Irmãos, pode passar os envelopes. Levante sua mão, os irmãos vão passar os envelopes. Pegue a oferta. Você, pastor, eu não tenho. Eu quero que os irmãos façam o seguinte: entregue 2 envelopes para cada um. Eles vão me entregar um, mesmo que não tenha oferta, vai entregar um envelope colocando o teu sonho. Se você quiser mais um envelope para levar, porque é um envelope novo do tema da igreja, pega o envelope, faça um voto com o Senhor, sabe? Separe aquilo que é do Senhor, honre Ele com as primícias. Amém? Quero aguardar os irmãos. Se você vai devolver o seu dízimo, quero orar também para os irmãos que estão em casa conosco, né? Via YouTube. Quero orar para os irmãos que já entregam. Muitos irmãos nos procuram na semana, entregam seus dízimos, entregam as ofertas. Alguns fazem por transferência financeira. Quero orar, irmão, sabe? Eu quero orar porque há uma promessa e há uma bênção sobre a tua vida, amém? Então se coloque de pé, pegue o seu envelope, ore junto com o meu. Você que está em casa, que está com a oferta nas mãos, quer entregar na semana. Você que fez a transferência, levante a sua mão. Irmão, nós estamos no tempo do renovo, amém? Nós podemos pedir para que o Senhor renove a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém. Os irmãos estão me ouvindo bem lá do fundo? Amém? Estão me ouvindo bem lá na porta? Glória a Deus. Então, levante sua oferta. Levante seu dízimo, se você vai devolvê-lo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Não é um momento menos importante ou mais importante. Todo momento do culto ele é tão quanto importante. Então ore com fé. Ore pela tua vida financeira. Ore pela vida financeira da tua igreja. Ore pelo teu trabalho, pela tua empresa. Se você tem um negócio próprio, pastor, eu não tenho, eu sou funcionário. Então ore pela empresa que você trabalha, sabe? Abençoe a vida do teu chefe, do teu patrão, sabe, irmão? Libera a bênção sobre a tua empresa, sabe? Libera a bênção sobre aqueles que estão ao teu redor, sabe? Libere. Em nome de Jesus, Pai amado, nós oramos, Senhor. Nós queremos entregar as nossas ofertas, Senhor, os nossos dízimos. Senhor, nos ajude, ó Deus, porque nós reconhecemos que o senhorio, a nossa vida financeira te pertence. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos, ó Deus, honrar a nossa igreja, a nossa fé, com também os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoe todas as nossas igrejas. Abençoa, Senhor, a nossa sede que está em projeto de mudança, de reforma. Senhor, nós não sabemos também qual é os projetos para esse ano aqui para Diadema. Se de repente é mudança, se de repente, Senhor, é crescimento, é compra. Pai, eu não sei, mas eu honro e aguardo o Senhor, pois eu creio e espero que no momento certo a mão do Senhor, Pai, a unção do Senhor, ó Deus, vai descer sobre nós. Ó Deus, nós podemos aguardar, porque somos uma igreja em que o Senhor tem os olhos atentos e fitos. Nos auxilie, Senhor. Ó Deus, abençoe aquele que está em dificuldade, aquele que está em desemprego nesse momento, aquele que está passando por algum tipo de luta, ó Deus, financeira. Eu oro, Senhor, para que a situação venha mudar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E abençoe, Pai, abençoe também o nosso jantar de casais, Senhor. É um grande desafio, Senhor, é um grande desafio, Senhor, mas eu creio, ó Deus, que tudo isso é para a edificação dos casais. O Senhor sabe e vê a intenção do nosso coração, Deus, e nós queremos, Senhor,
Pai, arrebanhar muitas vidas para Ti, Deus. É nessa noite que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos entregar as nossas ofertas com alegria, amém? Com muita alegria. Show sua glória, foi por amor, Oh, foi aleluia. por amor. Aleluia. E o teu sangue derramou, que grande Receba a nossa adoração, Senhor. naquela aqui. via aleluia. dolorosa se entregou. Entregou, aleluia. Eu não mereço, mas sua graça Oh, aleluia. me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao teu amor. Senhor. Eu me rendo. Quantos se rendem? Quantos se rendem nessa noite? Então bate a palma o mais forte que você puder. Eu me rendo. Aleluia. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Quando a vida príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, aleluia. Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, A nossa adoração. Adore ao Senhor. Esqueça tudo e adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu me rendo ao seu amor. Quantos se rendem? Eu me rendo ao seu Oh, amor. aleluia. Quantas vezes Eu me necessário for, Senhor. rendo ao seu Nós nos amor. rendemos a Ti, Senhor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Pão da vida. príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Oh, Senhor. Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Amém? Sente só por um instante. Eu quero justificar a ausência da nossa supervisora Ariana. Eu quero até fazer uma oração. Sua filha não se encontra muito bem de saúde. Então nós vamos orar por ela, pela Isa. Então, já justificando a ausência da nossa irmã. Eu quero que você intensifique agora, levante uma das suas mãos, mesmo sentado. Nós vamos orar por ela, amém? Em nome de Jesus. Pai soberano, nós apresentamos a vida, Senhor, da Isabela em Tuas mãos. Ó Deus, nós cremos, Senhor, que a unção do Senhor de cura está sobre a Tua igreja e que possamos e podemos liberá-la, Senhor, quando nós oramos. E assim nós cremos, Senhor, que, ó Deus, o Senhor irá tocar sobre a vida daquela criança. Ó Deus, livra, Senhor, de todo o mal, livra, Senhor, de toda enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, alivia agora, Senhor, visita agora a saúde da Isabelle. Pai, é em nome de Jesus que eu oro, Senhor, crendo no milagre e na unção poderosa do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós temos uma pessoa muito especial aqui hoje, que está conosco, é o nosso irmão Henrique. Ele estará ministrando a palavra de Deus. E eu quero apresentá-lo para os irmãos. Ele estará cuidando do Ministério de Educação da nossa igreja, geral, né? Das nossas igrejas. Quero chamar ele aqui. E também, hoje, uma das pessoas que auxilia o pastor Erivaldo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Amém? No Ministério CAVE, onde desenvolve talentos e jovens que querem trabalhar com as mídias da igreja. Então, uma pessoa que tem nos ajudado muito, irmãos. E eu creio que tem algo do Senhor para nós nessa noite, pela vida do nosso irmão. Amém? Então, o que nós podemos fazer, né? Não podemos dar um presente para ele, nós podemos orar por ele. Então, eu gostaria que a igreja estendesse as mãos para que nós orássemos pelo Henrique. Ele está acompanhado com sua esposa, a Fabi, né? E os filhos estão aqui? Vieram? Não vieram. Tem 2 filhos também. Então vamos orar pela família, por ele, em nome de Jesus. Pai soberano, nós oramos. Nós, Pai, debaixo da unção do Senhor, estamos aqui.
Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Ó Deus, queremos, Senhor, que o Senhor use a vida do Henrique de forma poderosa para falar conosco. Ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, e nesta noite, Pai, fala com os teus filhos. Desde já, peço que o Senhor tire de nós todo desentendimento em nome de Jesus. Pai, abençoe a vida do teu filho que aceitou esse convite de estar aqui conosco. Prospere o Senhor de forma poderosa em nome de Jesus. Assim nós oramos e cremos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Para nós é uma grande honra estar aqui. A gente tem uma admiração muito grande pelos pastores dessa igreja. E antes de começar, queria apresentar de novo. Eu estou aqui com o amor da minha vida. O pastor aproveitou para falar sobre o jantar. Deixa ela bem constrangida. A Fabi está aqui. Honrar a vida dela também, que me atura aí uns 13 anos de casado, mais de namoro, que não interessa quanto tempo a gente namorou. Mas para nós hoje foi um dia muito bom, né? A gente teve praticamente o dia todo, né? Desde o almoço. O pastor preparou um pernil para nós, irmãos. E foi uma benção. Irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 20. 22. Eu gosto muito desse livro, irmãos. Acho que foi o livro da Bíblia que eu mais li, acho que foi Gênesis. Eu li acho que umas 2, assim, mentira. O mais li, um dos que eu mais gosto é Gênesis. Hoje a gente vai falar um pouco dessa história, que é quando Deus prova Abraão, que eu acho para mim é uma das histórias assim que mais impressiona a gente, né? Que quando a gente lê ela, a gente começa a fazer umas perguntas, né? Pô, mas que ideia é essa de Jerico, né? De Deus, como é que ele pega um pai, pega para mandar o filho para sacrificar e depois desiste? Para que é isso? Você nunca perguntou? Para que Deus fez isso? Para ver lá, apesar que ele fala que é para provar a fé, mas não tem outro jeito. Deus não sabe já de todas as coisas, por que ele fez isso? E a gente vai falar um pouco disso, mas o tema, aproveitando que o pastor falou do ano do renovo, que para nós, esse ano, para todas as igrejas, o ano do renovo, ele quer muito dizer isso que o pastor falou, né, de trazer Cristo de volta, ou relembrar que Cristo é o centro da nossa vida. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês e tirar algumas lições desse texto. E para a gente conversar sobre amar a Deus de todo o coração. E falar um pouco de amor nesse clima romântico, mas a gente vai começar a falar de outro tipo de amor. Porque, irmãos, eu acho que muitas vezes a gente aprendeu, a gente está acostumado com um jeito secular de pensar em amor. A gente vê muito a ideia de amor romântico, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui, eu vou falar das comidas que a gente almoçou hoje, para vocês ficarem com vontade. Quem ama lasanha, levanta a mão. Quem ama pernil? Quem ama pudim? Tudo aí. Esqueci de alguma coisa, Alan? Cadê? Não, né? Melancia. Quem ama melancia? Outras coisas diferentes. Assim. Quem ama jogar bola? Tem uma molecada lá que gosta. Quem ama jogar videogame? Também, dá para ver os nerds. Então, mas olha só. Quando a Bíblia fala de amor, ou quando a gente pensa em amor, vocês já pensaram assim, tipo, eu gosto muito, eu amo uma coisa, pode ser uma comida, igual o pernil. Vou dar um exemplo do pernil hoje, a noite inteira. O pernil lá, irmãos. Tem gente que pega a parte de cima do pernil, da casca, não é, pastor? Não é? Tem gente que gosta da parte mais de gordura. E o osso sempre sobra. Então, mesmo quando a gente fala que a gente ama uma coisa, a gente está acostumado a fragmentar essa coisa. Então, a gente fala assim, eu amo pernil, mas só essa partezinha aqui. Eu amo pernil, mas eu não como osso, que eu não sou maluco, não sou cachorro. Então, a gente está acostumado, a gente aprendeu essa ideia de amor fragmentado. Só que quando a Bíblia fala de amor, ela fala de um jeito diferente. Principalmente quando ela fala de amar a Deus. Eu estou dançando aqui, né? Não sei se podia.
Quando a Bíblia fala de amar a Deus, a gente normalmente traz esses conceitos de amor que a gente foi aprendido, né? Que a gente foi ensinado, que a gente aprendeu. De fragmentar o amor. Eu não amo tudo. Quando eu falo assim, eu amo uma coisa, eu amo mais ou menos. Eu amo jogar bola, mas não gosto de jogar no gol. Então a gente está acostumado a fragmentar essas coisas. E aí quando a gente fala de amor de Deus é diferente. Vou dar um exemplo. Vocês aí que falaram que... Vou falar, agora eu vou... Uma pergunta que todo mundo vai levantar. Quem ama a sua esposa? Sua própria esposa. Quem ama seu próprio marido? Quem ama o seu filho? Todo mundo, certo? Só que olha que interessante. O amor que você tem pelo seu marido não muda o jeito que você come pernil. O amor, o tanto que você ama jogar bola, não muda o seu relacionamento com sua esposa. Certo? O jeito que você ama todas essas coisas que eu perguntei, não interferem em uma nas outras, ou no restante da sua vida. Mas, o amor que eu e você a gente tem que ter por Deus, tem que afetar o jeito que você joga bola, o jeito que você ama sua esposa, o jeito que você ama seu filho, o jeito que você come pernil. O amor de Deus é isso. Ele tem que se transformar. Ele é por inteiro. E aí a gente começa a perceber que quando a Bíblia fala de amor, ela não fala por inteiro. Ela não fragmenta assim. Então é sobre isso que a gente vai falar. Sobre como amar a Deus por inteiro. Como amar a Deus de todo o coração. Como é que a gente faz para ter uma vida por inteiro, como o tema do renovo, com Cristo no centro. É amar a Deus com todas as nossas forças mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar. Deu para entender, irmãos? Tem uma coisa interessante, que quando a Bíblia fala de amor, a gente já vai ler o texto, tá? Não esqueci não. E uma certa vez lá no Novo Testamento, os fariseus perguntaram para Jesus, porque Jesus chegou. Os fariseus lá não curtiam muito Jesus, porque ele chega, o cara falando que chega, fala que é Deus, que perdoa pecado. O fariseu era religioso, chegou e falou: Jesus, esse negócio é o seguinte, a gente aqui é da lei, a gente manja tudo do Antigo Testamento. Você que chegou aí falando que é Deus, e aí questionaram Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Você lembra dessa passagem? Os fariseus perguntam. E aí, em Marcos 12, 28, diz assim, nem precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. Aí Jesus responde, o fariseu pergunta, né? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus, o mais importante é esse, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Deus. Aí ele fala o mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro. Aí em seguida ele fala completa. A coisa mais importante sobre ler é isso. E aí no 31 ele fala também, ame o próximo. Então a primeira coisa que a gente vê no padrão de amor de Jesus, que Jesus ele tem um padrão que a gente chama de cruciforme, ou amor em forma de cruz. Parece difícil, mas não é. Primeiro mandamento ele fala o quê? Amar a Deus. O que é amar a Deus? É uma verticalidade. Você ama a Deus. E depois o próximo. Então forma uma cruz. Esse é o amor cruciforme. Então aí a gente já começa a entender o padrão do amor de Cristo. E é interessante que nesse versículo, Jesus fala de coração, alma, entendimento e força. Todas essas coisas elas se sobrepõem. Mas tudo isso é para fortalecer, para enfatizar a necessidade que a gente tem de amar a Deus por inteiro. E quando a gente fala assim, que amar de todo o coração, nesse versículo, coração fala de entendimento, de sentimento, e amar de espírito, né, que o original diz. Quando fala que com alma, de toda a nossa alma, quer dizer que amar com a nossa vida. E amar com entendimento é com todos os nossos pensamentos e vontades. Amar a Deus tem que mudar as coisas que a gente deseja. Não é só no domingo.
Todos os nossos desejos têm que passar pelo filtro do amor de Deus. E aí, por último, ele fala com força. Nós temos que amar Deus com toda a nossa energia, com nossa capacidade e poder. O mais interessante, não é o tema de hoje, mas a gente poderia falar que capacidade a gente aumenta. Então é possível a gente aumentar o quanto que a gente ama Deus, quando a gente aumenta a nossa capacidade de amá-lo, através de conhecê-lo mais. Amém, irmãos? Então é sobre isso que a gente vai falar. Sobre essa intenção, sobre essa força, amar a Deus de todo o coração. E a gente vai usar esse texto, irmãos, que para mim ele é incrível. A gente vai tirar algumas lições dele. Porque esse texto ele fala muito sobre coração. O coração de Deus, coração de Abraão também. Então vamos ler lá? Gênesis 22. Nós vamos ler ele até o 18. Para a gente entender, lembrar a história inteira. Diz assim: depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão. Repete aí, Deus provou Abraão. Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, presta atenção nisso, irmãos. Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia lhe mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos, fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre o Isaque, seu filho, levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha. Consegue imaginar esse processo, irmão? Foi lá, montou o altar. Me perdi aqui. Edificou o altar, arrumou a lenha, depois arrumou seu filho Isaque, colocou ele sobre a lenha, no altar. Aí o 10, estendendo a mão, pegou a faca para imolá-lo. Mas o anjo do Senhor bradou do céu e disse, Abraão, Abraão, ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estenda a mão contra o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu, atrás de si, um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê, quer dizer, Deus proverá. Pelo que se diz até hoje em dia, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia, e a tua descendência dominará a cidade e dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedecestes a minha voz. Textão, né, irmãos? Que história. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que todas as provações de Deus, ela é proporcional às recompensas dele. Então, quando a gente vê essa história, a primeira coisa que a gente pensa, algumas pessoas pensam, é que esse Deus é um Deus ruim. Deus bom mesmo é o do Novo Testamento. Somente
Quem está fora da igreja fala nisso, né? A Bíblia do Antigo Testamento é muito ruim. Deus era muito mal, matou um monte de gente. Do Novo, não. Do Novo é beleza. E muitas vezes a gente tem esse tipo de pensamento, né? De achar que aqui Deus estava sendo cruel. Mas como a gente vai ver aqui, Deus agiu com graça na provação. A primeira coisa que a gente aprende aqui nessa história, principalmente pensando na vida de Abraão, isso é importante que você se lembre, que eu e você se transforma em tudo aquilo que você adora. Você é tudo aquilo que você deseja. Então isso é idolatria. Então quando a Bíblia fala de idolatria, tem essa ligação. Então tem um salmo que fala da idolatria, não sei se os irmãos lembram, que fala que os ídolos dele têm boca, mas não fala. Lembra disso? Tem olhos, mas não veem. E sempre quando o idolatra ou serve alguém que não é o Deus de verdade, ele se torna isso. Ele se torna alguém que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. E tem mãos, mas não age. E aqui nessa história fala muito sobre isso. Pensa na história de Abraão. Todo mundo conhece. Deus primeiro chama, Abraão, vem cá, larga as suas coisas, larga a sua família, que eu tenho um lugar para você. Então Deus faz uma promessa. Ele fala, não, Senhor, não, vai. Ele larga tudo e segue. E aí ele casa, mulher estéril. Não, resumão. Mulher estéril. Deus faz uma promessa. Pensa na promessa de ter um filho. Quem teve dificuldade ou ainda tem dificuldade para ter filho, sabe mais ou menos como deve ter sido isso. E a Bíblia fala que os dois tinham idade avançada quando Isaac nasceu. E aí imagina quando nasceu essa criança. Neste texto da prova, a Bíblia fala que Isaac era um moço. Se você for perceber a história aqui que a gente contou, fala que Abraão jogou a lenha em cima. Quem levou a lenha foi Isaac. Isso quer dizer que Isaac não era criança. Agora pense o seguinte, irmãos. Pensa aí você. Você orou muito para ter um filho. Muito. 100 anos para ter um filho. Esposa estéril. Deus dá. E aí você passa. Vamos chutar ali que Isaac tinha 14 anos. Moço, 14 anos. Abraão que tinha uma promessa de quê? Pai de multidões. Não é essa a promessa? Não era essa a promessa que Deus tinha? Sai da sua terra. Não é isso? Pai de multidões. Essa era a promessa. Isso que Deus tinha para Abraão. E aí vem isso. Aí Deus, por onde que nasce? Por onde que vai ser essa... Como Deus vai multiplicar? Através das gerações. Pai de multidão é isso. Ele precisa ter filhos para se multiplicar, para ser multidões, para virar multidões. E aí pensa, Isaac veio. O filho da promessa chega. Aí você passa 14 anos olhando para a promessa. Olha a promessa. Está chorando no berço. Como Deus é bom. Aí você começa a se admirar. Olha, a promessa engatinhou. Estou desfraudando a promessa agora. Promessa subiu na TV, derrubou e quebrou. Olha que promessa abençoada. Ele vai crescendo. E aí está lá a promessa com 14 anos. Irmãos, o que dá para entender aqui nessa história, que Abraão começou a contemplar Isaac. E parou de contemplar a Deus. O coração de Abraão não era mais por inteiro a Deus. Porque agora ele tinha um filho da promessa. Imagina o desespero que era com essa criança. Eu tenho 2 filhos. Quando Davi nasceu, primeiro... Nossa, estou com medo de cair daqui. Quando Davi nasceu, era um negócio que parecia que ele era de cristal. Porque primeiro filho, não sei quem tem 2 filhos, primeiro filho tem maior medo. Parece que se você chacoalhar muito, ele vai quebrar, vai sair umas partes. E aí era muito cuidado, muito zelo, né? Muito cuidado e não, caía a chupeta no chão, já ia lá, colocava água no micro-ondas, não sei o quê, tinha que ter um estoque de chupeta. Aí veio a segunda filha. Segunda filha, cai a chupeta, o cachorro pega e o cachorro põe na boca dela. Esses dias a gente viu, faz um tempinho a gente viu a Alice com uma batata frita na mão. Onde você achou? Estava lá dentro da casinha do cachorro. E aí a gente perde isso, mas Isaac era o primeiro filho. Então imagina o filho da promessa,
Aquele que Deus te falou, ó, você vai ser pai de multidões. Tem até um texto que Abraão fala, Senhor, como é que eu vou ser pai de multidões se nem um filho tenho? Toma, tem Isaac. Imagina o coração de Abraão olhando para Isaac. Imagina o cristalzinho, não é? E aí, o que a gente consegue entender com esse texto? O coração de Abraão começa a adorar o seu próprio filho. Estranho isso, né? Uma vez eu estava falando com meu pai, no encontro, né? E a gente estava falando sobre milagres. E aí eu conversando com meu pai é o pastor Mauro, não sei quem os seus irmãos conhecem. Estava falando com meu pai, eu falei, né, pai, Deus podia vir num encontro desse e fazer uns milagrão. Mas uns milagrão, assim. A gente ficava sempre, a gente usa o pastor Célio, né? Fala assim, mas o pastor Célio vir começar a dar uns mortal para trás aqui. A gente sempre fica imaginando isso. E aí, conversando com meu pai me falou uma coisa que é interessante. Eu creio em milagres, irmãos, óbvio. Mas, imagina se num encontro acontece um milagrão desse que eu creio que vai acontecer, que pode acontecer. Imagina o que acontece com a gente, com o nosso coração. Imagina no próximo encontro. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai chegar no encontro, a palestra de milagres, e vai falar assim, gente, mas como é que estava o último encontro? Ó, então estava assim, o vaso estava ali naquele canto. Ó, estava tocando aquela música lá. Não é essa. O volume estava no volume 10. Quem estava ministrando? Ah, era fulano. Chama ele. Que roupa que ele estava? Põe a mesma roupa. Que horas que era? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O nosso coração começa a dar uma bugada, como diz meu filho. E é muito fácil, muitas vezes, a gente tornar as bênçãos que Deus nos dá em ídolos. E estava acontecendo exatamente isso com Abraão. E olha só, lembra que eu disse? Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Espera aí que desligou meu trem aqui. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Aí eu vou ler de novo o texto. Olha como Deus se refere a Isaac. Ele diz assim: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, único filho a quem você ama. A adoração do único filho estava transformando Abraão e não em um pai de multidões, mas estava transformando ele em quem ele adorava. Quem ele adorava? Um único filho. Então a gente começa a ver que esse chamado de Deus para Abraão para sacrificar é uma operação de resgate do coração de Abraão. Então Deus ali está resgatando. Então o que Deus está fazendo é falar assim: Abraão, você é inteiro meu. Você é todo meu. Eu não divido você com ninguém. E aí Deus prova Abraão arrancando o coração dele. E é isso que é a nossa primeira lição. Nós nos tornamos quem a gente adora. E adoração, idolatria, é muito mais sutil e mais complexo do que a gente imagina. Como eu disse, a própria bênção, a promessa de Deus para Abraão se tornou um ídolo para ele. Então ele começou a contemplar o filho. Parou de contemplar o Deus da promessa para contemplar a promessa de Deus. E isso é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Nesse ano de renovo, onde a gente vai falar muito sobre Cristo no centro, Cristo tem que ser o centro da nossa adoração. A gente tem que lembrar como Jesus falou ali sobre aquele mandamento, isso que é amar a Deus por inteiro. E muitas vezes Deus tem te dado grandes coisas, Deus tem levantado você e tem mostrado um ministério muito grande, um ministério de crescimento na sua liderança, na sua célula, ou Deus tem te dado uma grande melhoria, e eu creio, apesar do ano ter sido muito ruim, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Mas é bom que a gente tenha o nosso coração alinhado. Cristo no centro. Ele é a razão de todas as coisas. E essa é a primeira lição que a gente tira. E eu queria te perguntar sobre isso. O que é que você tem amado? Mas de verdade, assim, o que é
que você tem desejado de todo o coração? Porque quando você pensa sobre isso, você começa a descobrir, por consequência, quem é que você tem se tornado. Nessa história a gente consegue ver, agora fica mais claro ver a graça de Deus, né? Numa ideia dessa, pega o teu filho lá e mata. Mas o que Deus está falando é isso: Abraão, você não vai ser pai de um único filho. Não pare para contemplá-lo para o resto da sua vida, tem muito mais para você. Muito mais. Irmãos, eu tenho muita certeza que isso também vale para a nossa vida. Deus às vezes já deu muitas coisas para mim e para você, mas isso não quer dizer que Ele não vai fazer mais. Então a gente não precisa parar para contemplar as coisas que Deus já nos deu, em troca de contemplá-lo. Então a gente precisa permanecer com o nosso coração voltado 100% a Cristo. Amém, irmãos? Tem uma história, eu vou falando, eu vou lembrando. Lembra de uma história que tem, que eu vou resumir bem, do milagre do azeite no vaso, lembra disso? Olha que interessante. A instrução naquele milagre que o profeta deu para aquela mulher era, quando encheu um pote, lembra? O que era para fazer? Passa para trás, encheu. Uau! Nossa, parecia Deus agora. Amém, irmãos. Vamos lá, a segunda coisa que é muito interessante nesse texto, que a gente vai aprender aqui junto. Primeira coisa é isso. Primeira coisa é a gente entender que Deus nos quer por inteiro. Esse é o padrão de amor de Deus, certo? Por inteiro, todas as nossas forças, nossa energia, nossa vontade, nossa disposição, nosso conhecimento, tudo, nossa vida. Esse é o padrão, não tem como ser pouco. Não tem como você ser meio crente. Não tem como, irmão. Ou você é inteiro e fica meio 13, ou não dá. Então tem que ser inteiro. A primeira coisa que eu falei é isso. Que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Certo? E a segunda coisa que eu queria falar para os irmãos é que nós só vamos a lugares que o nosso coração já esteve. Agora a gente vai falar um pouco de pecado, irmãos. Muita gente acha que problemas e pecado é acidente. Sei quem já discipulou, já viu, irmão, mas aconteceu. Quem já ouviu isso num discipulado? Irmão, aconteceu. Simplesmente, nem sei como aconteceu. Não é verdade, irmãos. A Bíblia descreve, quando a Bíblia fala sobre coração, ela descreve o coração como uma espécie de bússola. Quem é que estava falando de bússola? De bússola. O irmão tem um testemunho ali. Ficou ilhado. Ilhado não, né? Quase foi um náufrago com a bola com o Wilson. Mas o coração, nosso coração, ele é como uma bússola para a nossa vida. Isso é como a Bíblia descreve. E existe uma guerra cósmica entre demoníaca mesmo para conquistar esse terreno no nosso coração. E isso é muito, muito grave. É muito importante que a gente saiba, que a gente comece a pensar sobre isso. Primeira coisa é sobre pecado, sobre problemas da nossa vida. A gente sempre, os lugares que a gente só vai para esses lugares porque o nosso coração já estava lá. Então isso vale para tudo que a gente faz. Então, quando muitas vezes na nossa realidade, né, irmãos, na nossa igreja, a gente vive muito realidade de célula.
né, de que é a melhor maneira de servir a Deus, de testar nossos dons. A gente estava falando sobre isso, né, que é um laboratório ministerial. Lá você descobre, né, como é servir e tudo mais. Mas a gente vê muito disso através das lideranças. Quando uma liderança desanima, e muitas vezes é um sinal para nós que podemos nos sentir desanimados, é que quando a gente decide, né, fala assim, não, estou cansado, eu não quero mais. Provavelmente essa decisão, você está chegando num lugar que o seu coração já esteve. Então, se a gente entende a importância disso, qual é o melhor caminho? Cuidar do nosso coração. Cuidar dele. E esse cuidar quer dizer enviá-lo antes. Onde é que a gente está enviando, colocando o nosso coração? E muitas vezes a gente coloca o coração na nossa família, que é muito bom, no nosso ministério, que é muito bom, mas a gente precisa colocar, enviar, estar com o coração em Deus. Porque a gente só vai a esses lugares porque o nosso coração vai na frente. Eu sei que é esquisito falar isso, mas é muito essa ideia. Não sei se no discipulado, uma vez eu discipulei uma pessoa, ele estava com um problema de adultério. E olha como funciona. E ele descrevia um problema como se fosse isso que eu falei, como se fosse do nada, como se fosse um acidente. Rapaz, eu estava andando, eu tropecei e adulterei. E na verdade não é. Quando você constrói um discipulado verdadeiro, quando você começa a observar e cuidar do seu coração e ajudando a cuidar do coração, né, no discipulado, você percebe que até o ato de um erro como esse, ele só foi naquele lugar porque o coração, irmãos, já estava lá há muito tempo. E aí o que a gente aprende com isso é que o nosso coração nos mostra o que nós somos em potencial hoje. Então, uma pessoa, por exemplo, que cai nesse tipo de problema, ele já é um potencial adúltero. Ele só precisa completar o ato. Mas se quando o coração já está em algum lugar, ele é um potencial alguma coisa. Sabe quando a gente compara, muita gente acha que viver na graça é mais fácil do que viver na lei. Mas não é. Porque na lei, quando fala desses tipos de pecado, fala assim, você não pode adulterar. E aí quando vai para o tempo da graça, Jesus fala assim, aquele que olhar com desejo impuro já está adulterando. Qual que é mais fácil? É na lei, irmão. É muito mais fácil andar na lei. Na graça, só de você pensar, se você ter raiva do irmão, você já matou. Quando você... O que é o pensar em ter raiva? Quando você tem raiva, é você colocar teu coração já num assassinato. Você já colocou lá, só falta completar o ato. Então essa é a segunda coisa que a gente precisa aprender e tomar cuidado. E por isso que em Provérbios tem aquele texto, Provérbios 4:23, diz que sobretudo deve-se guardar o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E uma vez questionaram Jesus também sobre isso, sobre algumas práticas, sempre né, a galera da lei. E aí tem um texto que é Mateus 15:17. Eu queria ler para os irmãos. E diz assim: ainda não compreendes que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, frutos, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nesse trecho aqui, Jesus foi questionado justamente por essa prática. E aí Jesus fala sobre isso, novamente sobre as intenções. Né? Porque muitas vezes a gente foi ensinado essa vida estética, né? De aparência, de fazer. Mas esse segundo texto fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração, irmãos. Então essa é a segunda pergunta que eu queria fazer para os irmãos. Para quais lugares seu coração tem andado, irmão? Já pensou nisso? Para quais lugares, onde seu coração está?
Porque pensa, se nós só vamos para lugares onde nosso coração já esteve, já está, para onde ele está hoje? Porque pensa, a gente está vindo num ano estranho, né? E agora, para onde está seu coração agora? Está em Cristo, alicerçado nele, ele no centro, e você crendo que, apesar desses problemas, vai ser um ano de renovo para a nossa vida, que Deus vai multiplicar, vai melhorar as coisas para a nossa vida também? Ou seu coração está no medo, no receio, ou em você mesmo? E aí essa é a segunda pergunta, por onde tem andado seu coração? E aí, por consequência, é isso, né? Você é um potencial o quê, irmão? Isso é uma das coisas que mais me aterroriza às vezes, né? Porque dentro dessa ideia que nós nos tornamos quem adoramos, que a gente só vai para lugares onde nosso coração já está, a gente está agora, a gente é um potencial alguma coisa. Você é um potencial pastor, um potencial coordenador, um potencial líder, um potencial excelente marido, excelente esposa. Você é um potencial pai de multidões. O que hoje você é potencialmente o quê? Onde é que está o meu e o seu coração hoje? Talvez hoje seja um dia de orientar essa bússola, de travar no 33, não sei o que da bússola, para a gente chegar em terra firme. Talvez hoje seja o dia de a gente alinhar o nosso coração, de tirar ele dos lugares onde ele não deve estar e colocar ele na terra firme, lugar onde Deus quer que a gente esteja. Amém, irmãos? Outra coisa que a gente vê nessa história incrível de Abraão, não sei se já aconteceu isso com você. Alguém já deve ter perguntado isso. Quando você conta essa história, nossa, aí sempre vem alguém e fala assim, e se fosse você? Nunca ninguém perguntou? Nunca você pensou isso? E se fosse eu? E se Deus pedisse o meu filho? Quem já perguntou isso daí? Alguém já? E se fosse eu? Será que eu teria? E a gente começa, essa é uma pergunta meio esquisita de fazer. Mas o que a gente tem que perguntar, na verdade, é o que moveu Abraão. Porque Abraão não questionou em nenhum momento, irmão. Nenhum momento ele duvidou. E é uma coisa absurda. O que aconteceu? Que fé é essa? O que moveu Abraão para chegar? É isso que o senhor quer? Beleza, eu vou lá. Mas o que é isso, pai? Não é nada não. Vem comigo. O que é que moveu Abraão com tanta certeza? E aí eu sempre penso nisso, né? E eu percebo que muitas vezes o que moveu, a fé que moveu Abraão, quando a gente compara, a gente fala que a gente tem fé, muitas vezes eu percebo que a gente fala que tem fé, eu falo que tenho fé, mas é uma fé que não produz nada. E não é estranho isso? Você fala, não, eu tenho fé, mas ela não te move a nada. Porque pensa na fé de Abraão, que moveu ele para fazer tudo isso. Que ele realmente pegou teu filho, levou lá, subiu o monte, escalou lá, pôs a lenha, preparou tudo, preparou a faca. É uma fé muito grande, né, irmãos? E aí pensa, que fé é essa? E aí uma coisa que a gente tem que pensar e aprender, que em relação, muito pensando no ano que a gente teve, não sei vocês, mas eu tive medo ano passado. Quem teve medo ano passado? Eu cheguei a pegar Covid, irmão. Peguei Covid, inclusive eu tô com Covid de cadeira. Não tô, não. Faz tempo. Faz tempo. Desculpa, irmão. Eu peguei, né? E eu não tive nada, mas deu um medo, irmão. Eu fiquei deu medo de morrer, né? E quando a gente vê o testemunho de outras pessoas que pegaram, deu medo também, mas é diferente. Por exemplo, o pastor Edvaldo, ele conta que ele ficou mal, né? Ele ficou mal, sentiu sintomas e teve medo. Mas eu tive o medo sem sentir nada. E aí sabe o que eu percebi? Que o medo é um tipo de fé. Só que é uma fé ao contrário. Porque quando a gente descreve fé, o que é? É crer em algo que a gente não está vendo, que não aconteceu, não é isso? E o que é o medo? É a mesma coisa. Só que a diferença é que quando a gente tem medo, a gente tem fé no capeta. É a única diferença. Porque é uma fé ao contrário, é uma fé do avesso. Porque você continua crendo. O medo é uma crença. Meu irmão, o medo é aquilo, eu tenho certeza que eu vou morrer.
Eu não estava sentindo nada, absolutamente nada. Mas eu tinha certeza, tem um momento que eu tinha certeza que eu ia morrer. Só tem uma diferença, assim. Não, tem várias diferenças. Mas a diferença fundamental é isso. Quando a fé, esse medo, esse crer no medo, essa fé estranha, ela não produz nada. Ela te para, ela te paralisa. Foi isso. Eu estava com tanto medo que eu fiquei paralisado. Porque eu comecei a acreditar no que passava na TV, nos sintomas e nas coisas que passava lá no jornal, que o médico falava, ó, Henrique, toma cuidado, você pode morrer, e não sei o quê. E aí você começa a dar uns, não sei quem, começa a dar uns medos, meu irmão, você começa a fazer plano para você morrer. Você tem tanta certeza, a minha fé foi tão grande que eu ia morrer, que eu comecei a planejar. Falei assim, bom, eu vou morrer então, peraí. Não tem dinheiro, então não tem nem como planejar muita coisa. Então, mas eu estava imaginando, será que dá tempo de eu fazer um plano de vida rapidão, dar uma morrida e faturar ainda, deixar um dinheiro? Você começa a planejar e não dá tempo. Não dá tempo. Eu falei assim, vou deixar minha família sem dinheiro. Porque você começa a planejar como vai ser, você chora. Porque, olha que loucura. Essa fé tosca, invertida, que é o medo, quando eu achei que eu ia morrer, eu ficava imaginando, eu chorei no meu velório. Porque eu fiquei imaginando meu filho triste. Olha que loucura. Quem já morreu? Quem já chorou por causa do próprio velório? Ninguém. Aí ela, viu? Levantaram a mão. Porque você imagina, eu falei, nossa, vou morrer, nosso pessoal vai ficar muito triste. Aí vem essa tristeza. Eu ficava imaginando na Fabi, ela lá, porque ela vai se acabar quando eu morrer. Nossa! E aí ela vai chorar muito. Aí a tristeza do meu velório fica em mim. Eu fiquei triste. Aí você fica, nossa. É do demônio isso aí, irmão. Não é absurdo? Então, nesse texto é outra coisa que a gente aprende. Abraão não teve medo. E a fé que Abraão teve é a fé que a gente tem que ter. Principalmente nesse ano de renovo. É uma fé que produz algo. É uma fé que nos tira do lugar onde a gente está. É uma fé que a gente olha o espaço que a gente tem e que a gente acha que vai ficar pequeno. Não é verdade? Mesmo o plano que eu achei que eu fiz lá que eu ia morrer, eu começo a fazer plano agora que eu vou viver. Que agora eu tenho fé que eu vou viver 145 anos. E agora eu começo a fazer esse plano. E muitas vezes é isso ministerialmente. A gente olha a nossa célula vazia, a gente começa a fazer plano. Qual é o plano que a gente faz? Então, quando desfazer a célula, eu vou para aquela célula lá. Porque eu já tenho uns amigos lá. Então, não é porque a célula não vai dar certo. Isso é a fé do inferno, irmão. Não é verdade? E agora, muita gente saiu de todas as igrejas. Tem muita igreja que nem abriu. E qual que é a fé do inferno? Eu falo assim, então, vou ter que fechar a igreja, mas eu acho que dá para abrir uma casa de comunhão. Porque vai ficar só 10 pessoas. Aí você começa a planejar com base na fé que te paralisa. Mas qual é a fé de Abraão? Fé de Abraão é falar assim, esse espaço é pequeno, irmãos. É ficar preocupado. Essa igreja aqui, eu sei que está tudo novinho. Tudo novinho, lindo. Eu falei para a Fabi, falei assim, que igreja linda, terra fértil, né? Uma coisa que a gente percebeu lá na casa do pastor é isso, que é uma igreja que tem a terra muito fértil, que a gente ficou muito abençoado nesse dia aí, porque é muito disso, de andar com pessoas que têm sede de Jesus, é uma coisa que e é isso que a gente sentiu hoje lá, pastor. E é muito disso, e a fé de Abraão é isso que ela produz, irmão. Então é isso que a gente tem que ter no nosso coração, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de fé que a gente tem. Quando você crê em Deus, você se move em obediência. Mas quando você crê em você, isso gera medo, né, te paralisa, né, faz você fazer igual eu lá, planejar, chorar no seu próprio velório, né, fazer essas coisas bizarras. Mas é interessante o seguinte, beleza, eu entendi, mas de onde vem essa fé de Abraão? De onde veio isso? De onde ele tirou essa fé toda aí? Abraão, vai lá e pega o seu filho e mata. Eu falei, não, beleza, tranquilão, vou lá. De onde veio essa fé? A gente entendeu que tipo de fé que a gente tem, mas de onde vem? Quando a gente lê a história de Abraão, a partir do capítulo 12, até chegar nesse que a gente está lendo, a gente vê que não foi a primeira promessa que Deus fez. Então, a promessa, a certeza de Abraão ali que ele cumpriu, ele fez, foi a certeza porque ele queria no Deus de promessa. Ele já tinha recebido. Pensa que aquele era o filho da mulher estéril. Você já recebeu alguma coisa de Deus, irmão?
a mesma fé, a mesma certeza racional, não uma certeza racional, porque você já recebeu. O irmão foi curado aqui. Foi curado não, teve um milagre na vida do irmão. Era para ele estar no Jornal Nacional, ia ser famoso. Mas melhor anônimo vivo do que um famoso morto. Mas com base nessa certeza que eu vejo o irmão aqui, que não aconteceu nada, né? Acho que, não sei se o irmão sabe, acho que ninguém sabe, né? Mas ele teve um livramento muito grande, com a mesma certeza que eu vejo ele aqui, que é bem racional, é a mesma certeza que nós temos que ter, que Deus vai continuar fazendo. Que é o mesmo Deus. Que é engraçado, esses dias eu vi um pastor falando, que isso para mim mudou muito. O pastor falando, explicando por que Deus, a Bíblia fala que por que Deus não mente. Vocês ouviram isso? Por que Deus não mente? E ele estava falando assim, Deus não mente porque Ele cria com sua palavra. Então quando a gente lê Gênesis 1, que ele fala, haja luz, houve luz. Isso quer dizer que Deus cria as coisas a partir do momento que Ele fala. E por que Deus não pode mentir? Eu achei essa explicação maravilhosa. Que se Ele falar aqui que isso não é uma cadeira, é um helicóptero, na hora que Ele fala isso, vira um helicóptero. Então por isso que Deus não pode mentir. Isso sim, isso também quer dizer com as suas promessas. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. E talvez você esteja aí, eu queria, antes, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui, para a gente encerrar, e eu vou orar por você, eu queria que você ficasse de pé. Que eu vou encerrar, mas antes eu quero falar algumas coisas com você e orar por você hoje antes da gente terminar. Não sei se eu passei muito do tempo, pastor. Irmãos, existe, quando a gente pensa nisso que eu acabei de falar, que a base fundamental da fé de Abraão é as promessas de Deus, porque ele cria que Deus não pode mentir, se Ele disse, vai se cumprir. Isso vale também para a minha vida e para a sua vida. Se Deus prometeu, se Deus te chamou para o ministério, se Deus falou que vai cuidar, que vai mudar na sua casa, vai revolucionar, vai melhorar, vai mudar o seu casamento, o seu filho, sua família vai se converter, todas aquelas pessoas que você pensa que gostaria que viesse para Jesus, que ainda não estão, eu tenho certeza que Deus tem uma promessa para elas também. Então, com essa mesma certeza de que Deus fez uma transformação absurda na sua vida, essa é a mesma certeza que você tem que ter, que Deus vai continuar fazendo. E eu queria falar de uma promessa. Tenho que me concentrar para não me emocionar. Eu queria falar com os irmãos que é o nosso maior fundamento. Qual é a nossa maior promessa? Irmãos, a gente vive num tempo, biblicamente, que a gente é descrito que o nosso tempo é entre a lembrança e a esperança. Esse é o tempo da igreja. O nosso tempo hoje. Tempo da continuação da igreja de Atos. Esse é o nosso tempo. Hoje o nosso tempo é esse. A gente está entre a lembrança e a esperança. E o que isso quer dizer? Meu irmão, esse é, eu creio que é o segredo para a gente ter uma fé igual de Abraão. Talvez não igual, mas muito perto. Muito perto, mas é uma fé que vai nos mover ministerialmente. É a gente perceber o tempo que a gente está, o tempo que a gente vive. Abraão, ele confiava ali nas promessas que Deus tinha feito. E com base naquilo ele falou assim, o Senhor falou que eu ia ter um filho e eu não podia ter e agora eu tenho um filho. Se o Senhor está mandando eu ir lá e matar o meu filho, eu vou matar, porque o Senhor que me deu ele. Então eu vou lá fazer. É essa fé que move. Mas e para nós? Para nós é ainda maior. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu disse, nós estamos entre o tempo da lembrança e a esperança. E qual é a nossa lembrança? Qual é a nossa lembrança? Nossa lembrança é que um dia, quando Abraão levou o filho dele ali, e ele ia sacrificar, Deus enviou um cordeiro para sacrificar e ser morto no lugar do filho. Quem é esse cordeiro, irmão? Quem é esse nosso cordeiro? Nosso tempo, quando a gente olha para trás, com a lembrança, é a lembrança do que Cristo fez na cruz, do Cordeiro de Deus que morreu para nos salvar. Essa é a nossa maior promessa, irmão. Não existe mais nada para firmar a nossa fé
Não existe nada além disso. Eu sei que Deus fez muita coisa por você. Que Deus às vezes te livrou, como me livrou de uma doença. Que muitas vezes Deus guardou você no emprego. Eu sei que Deus já fez muito milagre às vezes na vida do seu filho. Mas nada disso chega perto, irmão, do que Cristo fez por mim e por você na cruz. Irmão, a gente tem histórias de muitos milagres na Bíblia. Muitos. Eu vou te falar uma coisa, talvez você não saiba. Lázaro está morto. Você sabia que Lázaro está morto? Ele ressuscitou, mas ele morreu depois. Ele não é imortal. Jesus ali não ressuscitou Lázaro e deu imortalidade para ele. Ele morreu de novo. Para que Cristo ressuscitou? Para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Irmãos, isso quer dizer que nenhum sofrimento da nossa vida, nenhuma alegria da nossa vida deve ser maior do que o nosso desejo de glorificar Cristo. A gente não deve contemplar as coisas boas que Deus tem dado. Seja esse filho, porque Deus deu algo, irmãos, que ninguém pode tirar. E mesmo que eu tivesse morrido de Covid, eu creio nessa outra parte. Quando eu olho para trás, eu tenho uma lembrança. Mas quando eu e você, a gente olha para frente, a gente tem a esperança, irmãos, que um dia Ele vai voltar. E nós ainda clamamos: Maranata, ora vem Jesus. Porque apesar das vidas boas que a gente pode ter aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, o que nós desejamos mesmo, o que o nosso coração queima mesmo, e o que o mundo inteiro clama, só que eles não sabem, é pela volta de Jesus. E essa é a nossa maior conquista. É ali que a gente tem que estar fundamentado, que o nosso coração tem que estar chumbado, irmãos. Tem que estar ali presos. Essa é a nossa fé. É ali que está depositada a nossa fé. É nessa fé que vai te mover ministerialmente, que vai te mover na sua célula, na sua liderança, nesta igreja, para as coisas que Deus tem te dado, para a transformação do seu casamento, da sua família. E nós devemos crer nisso, e mover, e andar, e planejar a partir disso. Porque Cristo, a gente tem a lembrança, a gente sabe quando a gente olha para trás e fala assim: Cristo morreu e ressuscitou. E quando a gente olha para frente, irmãos, a gente vê com esperança que Ele vai voltar. Ele vai restaurar todas as coisas. E vai chegar um tempo que não vai ter choro, irmãos. Não vai ter lágrima, não vai ter dor. E nós já estamos lá eternamente. Amém, irmãos? Eu queria, antes de terminar, eu queria orar por vocês. Eu queria pedir para que você fechasse teus olhos, abaixasse sua cabeça agora. E que você orasse e pensasse em todas essas coisas que a gente falou. Primeiro, que você sondasse o teu coração e visse aí: será que eu não tenho adorado? Será que meu coração não está fragmentado? Será que eu não tenho falado que eu amo a Deus, mas eu não amo Ele inteiro? Eu amo só as suas bênçãos. Como aquela música diz, né? Que muitos amam suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Será que muitas vezes a gente não tem amado as maravilhas de Deus e não um Deus de maravilhas? Então a primeira coisa que eu queria que a gente orasse, que você orasse comigo, era em relação a isso. Depois que você pensasse onde é que tem estado o meu coração. Será que o meu coração eu tenho colocado mais meu coração no medo do que na esperança, na certeza que Cristo morreu na cruz e ressuscitou por mim? Será que não é isso? Irmão, e creia, como foi na história de Abraão, naqueles últimos segundos. Imagina ali, de olhos fechados, você consegue imaginar Abraão descendo a faca e aparece o anjo do Senhor e fala assim: Abraão, ainda não. Ainda não. Ainda não. E isso é o que fala pra gente persistir nos problemas. Porque por mais que a gente passe por alguns problemas, lembre, irmão, que nós estamos nesse espaço. Quando a gente olha para trás, a gente tem lembrança do que Cristo fez. Quando a gente olha para frente,
a gente vê a esperança e a certeza que Cristo vai voltar. Amém? Então ora comigo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor possa sondar os nossos corações, o meu coração. Senhor, que o Senhor possa me ajudar a ter um coração, Senhor, 100% teu. Eu não quero te amar, Senhor, só em partes. Não quero amar o Senhor só um pedacinho, só as coisas que o Senhor tem feito por mim. Mas eu quero amar o Senhor de toda a minha vida, de toda a meu pensamento, minha vontade, meu entendimento, minhas ações, de toda a minha vontade, Senhor. Senhor, que o Senhor possa me ajudar a ter um coração do jeito que o Senhor quer. Um coração por inteiro, Senhor. Que não haja mais espaço nenhum para ter nada além de Ti. Senhor, que o Senhor possa ajudar essa igreja, Senhor, meus irmãos que estão aqui. Que o coração deles também sejam assim. Que eles possam impactar, Senhor, o mundo através dessa dedicação, Senhor. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos ajudar. E nós cremos, Pai, que vai ser um ano diferente. Um ano que a gente vai conseguir, Senhor, ter esse coração voltado 100% ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Se tudo está difícil, se a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Aleluia. Se a luta é muito grande, ela me fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não resiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a palavra. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Uma palavra ministrada como essa, que renova a nossa fé, a nossa esperança, que traz realmente um renovo. Eu queria que todos os irmãos estivessem com os olhos fechados. Sabe, aproveitando a unção da parte de Deus que veio através dessa palavra, nós podemos perceber que há um vazio imenso. Sabe, há um buraco na humanidade, há um buraco no ser humano, há uma falta. Sabe, há algo no ser humano que nada sacia. Não há saciedade. Está faltando algo. Eu não sei, para os irmãos que estão aqui, de repente pela primeira vez, ou já fazem parte da igreja, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Sei que o nosso irmão já orou, mas há um nível de aproximação para aqueles que querem o Senhor, sabe? O Senhor, Ele renova as promessas para que nós possamos crer nele. Talvez você está aqui e quer fazer uma aliança mais profunda no Senhor. Talvez você está aqui e entrou por essas portas e falou: eu preciso de mudança. A mudança começa a partir de um passo seu, sabe? Um passo de fé, como o passo de Abraão. Pastor, eu entendo que há algo na minha vida, mas as coisas não têm andado. Falta trazer a existência na tua vida, a promessa de Deus. Se você trazer Ele para a tua vida, você viverá os sonhos de Deus, as promessas de Deus se materializando. Sabe, não, como o nosso irmão ministrou, não adianta ser algo periférico, tem que ser mais profundo. Jesus está num lugar mais profundo e você pode conquistá-lo. Sabe, há algo mais profundo dentro de você que o Senhor pode se manifestar e transformar as coisas ao teu favor. E é disso que nós estamos falando como renovo da igreja. Sabe, de sermos mais profundo nele,
Tem possibilidade, pastor, de eu ser mais profundo? Tem, meu irmão. Pastor, tem profundidade, tem onde conquistar ainda, tem onde eu alcançar? Tem. As coisas estão no início. Nós estamos no início do ano, do tempo do renovo. É o início. Você pode hoje determinar o resto dos dias da tua vida. Hoje pode ser o primeiro do resto dos dias da tua vida, dependendo da tua decisão. Abraão decidiu, falou: eu confio em ti, Senhor. Eu declaro publicamente a fé no Senhor. E eu quero nessa noite, com os teus olhos fechados, irmãos, todos os olhos fechados, aqueles que querem algo mais profundo no Senhor, estou te chamando para se vestir de crente, andar como crente, ser crente, de querer algo profundo no Senhor, sabe? As outras coisas serão uma consequência. Se você quer isso nessa noite, pastor, eu preciso, sabe, tudo que o nosso irmão Henrique ministrou, pastor, foi para mim. Então é com você que Deus está falando. Então erga sua mão onde você estiver junto com a minha, porque eu preciso de algo mais profundo. Eu, como pastor dessa igreja, preciso de algo mais profundo no Senhor. Será que você não precisa de algo mais profundo em Deus? Sabe, de desenvolver-se mais, de vencer os obstáculos, sabe, sem aquela vida de altos e baixos, mas sempre ascendente no Senhor. Levante sua mão onde você estiver. Aquele que quer, aquele que crê, lembre-se que há uma grande certeza que Cristo pode todas as coisas, que o Senhor pode. Então levante a sua mão junto com a minha. E levante sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Diga para Ele assim: Pai, diga bem forte: Pai, meu Deus amado, em nome de Jesus, eu quero viver nesse ano de 2021 algo mais profundo. Eu não quero periférico, uma vida fraca, Senhor. Senhor, assim como o Senhor provou Abraão, talvez eu, nessa situação da minha vida, estou sendo provado. Mas, Senhor, eu confio, creio em Ti a partir de hoje e quero renovar a minha fé, a minha esperança, diga, os meus sonhos, as promessas do Senhor sobre a minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, faz um renovo, Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós vamos louvar mais um no Senhor, aleluia. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Levante seus olhos da fé nessa noite. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Senhor. Quem tem promessa de Há uma promessa de Deus. Não existe não. E tem a fé de Diga bem forte isso. Não morrerei enquanto a palavra não se cumprir, Senhor. Quem tem promessa de Deus, você crê nisso? Então declare isso com suas mãos erguidas. E tem a fé de Abraão. Não morrerei. Aleluia, aleluia. Enquanto a palavra não se cumprir. Nós cremos, irmão. Nós cremos que o tempo do renovo já chegou. Nós cremos que o tempo do renovo é Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o renovo da nossa vida. Nós cremos que Ele é o renovo da nossa igreja. Nós cremos que Ele é o renovo das famílias, dos jovens. Nós cremos em nome de Jesus. Nós cremos em nome de Jesus. E para você que crê nisso, aplauda Ele bem forte, porque Ele é o renovo das nossas vidas. Ele é o renovo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, irmão. Eu creio que nós precisávamos e precisamos do renovo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Acenda as luzes. Sente só por um instante. Estaremos já encerrando nosso culto. Uma pena, né? Poder encerrar o culto tão maravilhoso como esse. Mas quinta-feira, às 19h30, nós temos, né, a continuação de tudo aquilo que o Senhor inicia, um processo. Por isso que eu digo, não falte os cultos. Você pode estar aqui na quinta, venha para a igreja. Pastor, mas às vezes é um sacrifício. Irmão, não esquenta, o Senhor provou Abraão.
O Senhor o provou para ver se ele realmente a fé estava firmada nas promessas. Que ele tem a promessa firmada, ele vence os obstáculos. Então, na quinta-feira, às 19h30, também nós estamos com as nossas células. Vá para a célula, irmão. Vem para os cultos. Você esteja unido na unidade. Há uma unção diferente quando nós nos reunimos. Como o nosso irmão Henrique falou que ele foi abençoado na minha casa. Eles nos abençoaram hoje com essa palavra, com a presença da Fabi também, né, dos irmãos, porque quando nós estamos em unidade há um renovo do Senhor também. Ele se faz presente. Onde 2 ou mais falam dele, ali se faz, há um renovo. Eu estou com vocês, há um renovo do Senhor. Amém? Então eu louvo ao Senhor por isso. Os irmãos que precisam e querem fazer a compra do jantar de casais, por gentileza, mande mensagem para nós, irmãos, ou fale conosco ainda aqui na nave da igreja, hoje ao término do culto, amém? Para nós acertarmos se é boleto, se é cartão, tá bom? Em nome de Jesus. Também o nosso irmão Henrique, ele tem um curso disponibilizado, na verdade, da nossa igreja, que é Casamento Reformado, onde você pode ali, vai ter em torno de 60 vídeos com aulas para o casamento. Eu recomendaria que todos os nossos líderes comprassem esse curso. Eu recomendo, principalmente os líderes de família, porque vai te ajudar muito no aconselhamento, no discipulado com os casais. Amém? Então, você pode adquirir isso via plataforma, fale conosco. Nós vamos dar todo o suporte para você ser abençoado, edificado. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Henrique, Deus abençoe os irmãos que estão conosco pela primeira vez. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Peço que você se coloque de pé. Amém? Também quero cumprimentar nosso querido pastor Mauro, que está online conosco aí. Já me avisaram. Deus abençoe o pastor Mauro, que é pai do nosso irmão Henrique. Já esteve conosco aqui na igreja, uma bênção, um grande abraço. E os irmãos também que estão conosco pelo nosso canal do YouTube, né? Que Deus venha abençoar grandemente. Os irmãos estão em casa, às vezes os irmãos estão à distância, nós temos alguns irmãos à distância. Se você tem alguém à distância, mande o nosso link para que eles venham participar do nosso culto, mesmo que seja online, amém? Eu creio que haverá um grande renovo na vida dos irmãos também que estão nos acompanhando. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir ao Senhor e ao Espírito Santo uma semana do renovo dele em nossas vidas, amém? Coloca a mão sobre o teu coração, uma das suas mãos. Creia, irmão, creia, tão somente verás a glória de Deus. Abraão creu e viu a glória de Deus se materializando em seu filho, amém? Há uma grande promessa. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, imensamente, Pai, por esta palavra, por este culto maravilhoso, Senhor, por essa celebração, ó Deus. Sabemos aqui que tem pessoas que estão pela primeira, segunda vez, tem também os irmãos que já são da nossa igreja, tem irmãos conosco que estão nos acompanhando em casa, Senhor. Ó Deus, eu creio, ó Pai, creio que o Espírito do Senhor está sobre nós, Pai, que nos ungiu assim como ungiu o Teu amado Filho Jesus Cristo, ó Pai, e em nome de Jesus, Senhor, que haja um renovo do Senhor, trazendo cura, libertação e crescimento para a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que esse ano venhamos alinhar não só os nossos desejos, mas que a nossa vontade seja alinhada com a vontade do Senhor, Pai, ó Deus, que nós possamos expressar o verdadeiro amor contigo, Senhor, em nome de Jesus, e com os irmãos, os demais também, que estão conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, leva os Teus filhos em paz. Nós queremos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles, ó Deus, que porventura estão nos hospitais, Senhor. Nós oramos também, ó Deus, pelo Estado, pelos nossos irmãos de Manaus, por cada um, ó Pai, que esteja passando por algum momento difícil, talvez, ó Deus, pela Covid, Senhor, eu não sei, Pai, mas eu sei que as nossas orações podem se achegar na vida desses que estão necessitando, ó Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a contemplar a promessa que o Senhor tem em nós e que tenhamos atitude, Senhor, ó Deus, de confiança no Senhor a partir de hoje, a partir desta palavra, em nome de Jesus, amém? Amém? Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, vão na paz do Senhor Jesus, amém?